Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E mano, caraca, o último cancelamento do Twitter aconteceu. E o mais engraçado é que envolve brasileiros, pra variar. Na verdade, o Twitter era a rede social do churume, né? A gente via muitas pessoas falando merda no Twitter, isso viralizava e só deixava a gente puto. Inclusive, eu posso dizer pra vocês com 100% de certeza que depois que o Twitter foi embora, a minha saúde mental melhorou 200%. Lá no Threads, eu não vejo nada disso. Lá no Blue Sky, eu não vejo nada disso. Até interajo com as pessoas, é surpreendente a gente conversar em vez de se xingar. E, bom, não tô dizendo que todo mundo usava o Twitter pro mal, né? Muitas pessoas acabaram usando o Twitter pro mal, infelizmente. Mas ainda tinha algumas pessoas que usavam ali pra trabalhar e coisas do tipo, e isso é sempre uma coisa ruim, né? Por isso que eu volto a dizer, mano, essa multa dos 50 mil foi uma péssima ideia, porque, pô, quem precisa trabalhar poderia continuar trabalhando usando VPN, né? Mas aí o cara vai ser multado por trabalhar, sabe? É tipo o YouTube tomar uma multa de... Aliás, o YouTuber tomar uma multa de 50 mil por continuar produzindo vídeo pro site, sendo que o que faz o grosso do site não é o YouTuber em si, né? É o público que assiste os conteúdos. Bom, de qualquer maneira, quando teve a Olimpíada, né? Uma brasileira acabou ganhando a medalha de ouro e fez um pódio até bonito. Eu vou colocar na tela pra você ver. É um pódio onde, tipo, tem duas americanas assim, né, olhando pro centro e a brasileira ali no centro. E lá nos Estados Unidos isso viralizou, porque todo mundo falava, olha só, um pódio só de negras e coisa do tipo. E vindo de um lugar que ninguém esperava, dos próprios negros dos Estados Unidos, a gente tem essa postagem aqui. E eu vou falar pra você, essa não é a única postagem com esse cunho, não. Tem várias outras postagens com esse mesmo cunho. Onde fala assim, o termo negra, entre aspas, apenas descreve o grupo étnico negro americano da América. Por isso ela é brasileira do Brasil. Imigrantes brancos na América criaram o termo negro como uma raça, assim como o branco, para manter agrupadas pessoas de tons de pele semelhantes. Dando a entender que, tipo, a menina não seria negra, mas sim latina. Ou que negro só pode ser negro se ele estiver na América. Então, é interessante isso, porque eu até escrevi um roteirinho aqui, sabe? Eles não consideram a Rebeca negra de verdade, eles diminuem a Rebeca, eles tratam mal a Rebeca. Teve várias pessoas negras mesmo reclamando da Rebeca. E isso mostra como o latino, né, a gente que mora aqui na América Latina, parte de baixo, vamos dizer assim, né, México para baixo, como o latino é considerado um sub-humano nos Estados Unidos, entendeu? Mesmo pelas pessoas marginalizadas, né? Então você tem lá os brancos, né, que meio que tem toda essa guerra cultural e problemática e preconceito racial que até alguns 50, 60 anos atrás o negro ele tinha que ir num banheiro só para negros, o negro ele não podia trabalhar com certas coisas, sabe? Tem uma segregação racial gigantesca lá nos Estados Unidos e você vê que tem mais um degrau nisso daí, entendeu? Um degrau onde, pô, os caras estão brigando ali em cima, mas tem gente abaixo, e aí a gente pisa em cima dessa pessoa que tá abaixo, saca? Então eu acho isso meio escroto, meio ruim esse tipo de coisa, até porque, meu irmão, quantas vezes as pessoas, eu já entrei em muita comunidade, já vi muita coisa, já conversei muito com americano e coisa tipo, quantas vezes eles falavam pra mim que eu não era branco, que eu era latino, e por muito tempo, inclusive, eu ficava pensando nisso, e agora eu comecei a mudar esse pensamento, sabe? Tipo, os caras vão olhar pra mim e vão falar que eu não sou branco, que eu sou latino, porque eu moro no Brasil ou outras coisas mais, entendeu? E isso é uma coisa ruim, porque diminui a gente, trata a gente como se a gente fosse inferior, sabe? E a gente é brasileiro miscigenado, e eu acho que a gente não tem uma etnia definida, sabe? E a gente não se importa com isso, sendo bem sincero. Tem sim muito preconceito no Brasil, mas não é a mesma coisa da segregação que acontece lá nos Estados Unidos, sabe? E tratar a menina dessa maneira, pra mim, foi uma escrotice. E aí a gente entra no cancelamento da vez, que é a Hatsune Miku. Olha só, a Hatsune Miku, que é uma Vocaloid lá do Japão, que já existe há muito tempo. Quem já jogou o projeto Diva manda salve aí. E basicamente a Hatsune Miku é uma diva virtual do pop, né? E o mais interessante é que qualquer pessoa pode baixar as vozes da Hatsune Miku, que inclusive tem uma dubladora para Hatsune Miku, sim. Tem uma pessoa que deu essa voz, tem lá no Japão, ela é muito conceituada, inclusive. E você pode simplesmente usar como se fosse inteligência artificial, sabe? Vamos dizer que é uma proto-inteligência artificial, porque você vai lá e mexe os pauzinhos para você colocar as músicas para tocar. E muita gente gosta muito da Hatsune Miku, ao ponto de ir em shows da Hatsune Miku e outras coisas mais. E aí uma artista brasileira criou uma Hatsune Miku versão brasileira. E ela fez um desenho da Hatsune Miku
com roupas tipicamente brasileiras. Uma camiseta, aí ela tá mostrando a barriga, um shortinho por causa da praia e coisa do tipo, segurando um Guaraná Antártica e outros detalhes, bronzeada e coisa do tipo. E isso, muitas pessoas gostaram bastante disso, muitas pessoas acharam legal que a Hatsune Miku estava sendo representada e começaram a compartilhar e fazer seus próprios desenhos, e essa trend viralizou internacionalmente. E é interessante até, sabe por quê? Porque o Guaraná Antártica acabou aparecendo em praticamente todas essas artes. Então a pessoa nem conhece o Guaraná Antártica, provavelmente nunca tomou o Guaraná Antártica, mas sabe que é uma coisa que a gente toma aqui no Brasil, né? Tipo, a gente tá acostumado a tomar Guaraná, mas é estranho pensar que, por exemplo, se você for para outro país, o Guaraná Antártica vai ser tipo coisa importada, ou o Guaraná em geral vai ser coisa importada. Não tem esse costume de tomar Guaraná em outros países, sabe? Isso é uma coisa do brasileiro especificamente. E aí passaram o desenho do Guaraná Antártica pra todo lugar, porque todo mundo reconhece. É tipo você pensar em sushi com japonês e Guaraná com o Brasil. E, cara, mano, o Guaraná Antártica ganhou uma publicidade absurda, internacional, de graça, né? Totalmente de graça. E todo mundo compartilhando e fazendo desenhos e outras coisas mais. E até então tudo tranquilo, né? Até alguns gringos começarem a problematizar a Miku, falar que a Miku estava se expondo demais, que a Miku era menor de 18, que a Miku não sei o que a Miku não podia usar shortinho, que a Miku não podia usar roupa na praia e não sei o que, blá blá blá. E assim, é interessante como a moral de muitas pessoas é muito elástica, né? Na verdade, a moral da maior parte das pessoas é elástica. E tem até um teórico, um filósofo que fala que o ser humano não consegue agir sem algum nível de hipocrisia. Todo ser humano é hipócrita em algum ponto. Hipocrisia faz parte da gente. Porque a nossa moral é elástica. Por exemplo, ao mesmo tempo que para uma pessoa, por exemplo, da sua família, você vai tolerar certas ações, para outra pessoa de fora da sua família, você não vai tolerar. E a gente entende muito bem esse tipo de situação. Não concorda comigo? Porque isso denota como que a nossa moral é elástica, baseada nos conceitos e pessoas que a gente conhece. E como a gente pode estender isso para xingar, reclamar e cancelar pessoas na internet também. Como é justamente esse o caso. Os caras, eles são moralistas quando convém. E esse é justamente um desses casos de ser moralista quando convém. Pra cancelar o brasileiro, pra criticar o brasileiro, pra xingar o brasileiro e outras coisas mais. E um pouco antes do Twitter ser banido do Brasil, tava todo mundo fazendo desenho da Miku. E aí é interessante pensar que justo quando o Twitter é deletado do Brasil, a gente tem justamente, né, um trend brasileiro rodando, né? E várias pessoas do mundo inteiro reconhecendo o país e colocando a nossa cultura nesses desenhos da Miku. A ideia era basicamente fazer os desenhos mais representando mais o brasileiro possível, né? Ou pelo menos da maneira mais estereotipada possível, se você for parar pra pensar. E aí veio esses caras aí, né? Esses guerreiros da justiça social, falando, ai, olha só, a mulher não pode usar shortinho, não, shortinho é coisa errada. E eu fiquei pensando, cara, pô, mano, a gente voltou aqui pra quando? A gente voltou pra década de 50, basicamente, né? Porque eu acho que hoje, principalmente se você mora numa capital que seja mais tropical, né? O país tropical, o Brasil é um país tropical, vamos ser sinceros. Então, eu sei que muita gente vai falar, mas eu moro no interior, mas eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu moro não sei aonde. E sim, quando você tá mais por dentro do país, você provavelmente não vai ver tantas pessoas usando shortinhos e tal. Mas na capital de vários estados aí que fica perto da praia e tal, você vai ver várias pessoas vestindo roupa de praia o tempo inteiro, entendeu? Eu lembro que em São Paulo tinha uma frescura gigantesca com isso, que você não podia entrar com roupa de praia dentro do shopping. Será que mudou isso? Eu lembro que em Santos a gente tinha que carregar uma muda de roupa, porque tinha um shopping literalmente na frente da praia, e pra entrar no shopping você tinha que se vestir. Olha só que droga, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu acho que não tem isso daí. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre. Mas a questão é que, tipo, eu vi as pessoas discutindo isso e falando, e tratando mal as pessoas que estavam desenhando, mas, sabe, tipo, como eu disse, uma moral elástica pra você definir essas pessoas como perseguidores, como assediadores, como pessoas que estavam sexualizando e coisas do tipo, sendo que eu não vou dizer que a maior parte das imagens não teve sexualização, porque com certeza tem aqueles artistas que sempre fazem um conteúdo mais 18 aqui e ali e, bom, quem sou eu pra julgar, né? Mas, sei lá, mano, a maior parte das pessoas que desenharam a Hatsune Miku, eu não vi que elas colocaram alguma coisa YZ lá no personagem. Eu não acho que tinha nada demais nela, sendo bem sincero. E eu sinto que é só uma questão de querer problematizar por problematizar, até porque a rede social é isso, né? É a rede social da treta. E como eu disse no começo do vídeo, ainda bem que ela foi embora, porque a gente pode agora se sentir um pouco mais saudável, vamos dizer assim, com menos brigas e outras coisas mais, né? Mas é isso então, meus amigos. Agora, não sei qual foi a continuação dessa treta, mas a gente pode dizer pelo menos que muitas pessoas começaram a lembrar, né, do Brasil
principalmente pelo fato de muitos criadores de conteúdo que tinham páginas famosas estarem no Twitter, serem brasileiros e terem abandonado, né, o Twitter justamente porque a gente não pode mais usar. Então isso caiu drasticamente o engajamento e tem várias pessoas famosas, inclusive, reclamando disso, ao ponto de que, tipo, chegou o diretor de filme e falar, putz, mano, do nada caiu meu engajamento aqui na rede social e tal, o que aconteceu? E isso tá fazendo com que eles peguem e sintam falta um pouco do brasileiro, por mais que tenha essa relação de irmão, né, de, vamos ficar brigando e se xingando, mas a gente sente saudades, a gente precisa deles. Tirando as pessoas que só são preconceituosas mesmo com os brasileiros, por a gente ser, entre muitas aspas, latinos. A gente não é latino, vamos ser sinceros, né? A gente vive na América Latina, mas a gente tem tantas etnias diferentes que eu acho que não dá pra gente só pegar e ficar assumindo que a gente é latino só porque o americano pegou e gritou que a gente é latino. E aí ou você não é negro o suficiente ou você não é branco o suficiente para ser considerado parte daquele grupo étnico deles lá, né? Bom, enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.